né? Falando um pouquinho dessa série especial que a gente fez nesse mês no YouTube, que chama Jovens em Curto-Circuito. E eu vou contar um pouco de como surgiu isso, na verdade. Eu fui dar uma palestra ano passado para um pessoal de jornalismo de último ano de uma faculdade em Minas Gerais. E aí a gente terminou a palestra, eu falei assim, olha, a gente está fazendo um projeto no YouTube sobre saúde mental de jovens. Tem alguém aqui que se dispõe a conversar um pouco sobre esse assunto? Seria muito legal se vocês se dispusessem. E aí a gente marcou uma nova conversa, um encontro via Zoom, e foi todo mundo, basicamente. E eles falaram coisas que me impactaram muito, assim, porque eu não imaginava que numa primeira conversa eles já iam se abrir tanto, iam falar tantas coisas. E a gente, a partir dessa conversa, a gente elencou alguns temas que impactam a saúde mental dos jovens. E nesse caso, a gente está falando de jovens, tinha boa parte das pessoas ali na sala também que vem de uma classe social um pouco mais baixa, boa parte das pessoas da sala que são negros, afrodescendentes. Então, também o impacto do racismo na saúde mental se demonstrou nas nossas conversas muito forte, a gente sabe disso, né? Mas quando a gente escuta esses depoimentos, a gente se dá conta de que a gente não conhece absolutamente nada do que essas pessoas passam, né? Então, teve um depoimento que me marcou muito, por exemplo, de uma menina dizendo que ela tem mãe branca e pai negro. E que a mãe, por ela ter um cabelo que não era igual da mãe, não era liso, a mãe se negava a tocar no cabelo dela. E o que ela queria? Ela queria um cafuné da mãe. Só que a mãe não tocava no cabelo dela porque não sabia muito também como mexer naquele cabelo que era diferente. E ela inventava que estava com piolho para que a mãe pudesse, então, tocar o cabelo dela. Então, esse desenrolar dessa história, né? Quer dizer, por aí você tem um exemplo muito concreto de um impacto tremendo, que é uma criança que busca afeto, que busca carinho, que busca contato com a mãe, né? Até porque ela se enxerga diferente da mãe, óbvio, porque a mãe é branca e ela é negra. E além disso, essas diferenças se colocam nesse lugar onde o afeto é mais dificultado, né? E óbvio que isso está em toda a nossa sociedade. Assim, eu fico arrepiada só de falar sobre isso, porque é uma coisa que acontece dentro da casa de alguém, né, numa mesma família, então o racismo dentro da própria família, né? E o quanto isso repercute e reverbera do lado de fora. E ao mesmo tempo, quando a gente coloca isso no nosso canal no YouTube, um vídeo sobre racismo e saúde mental, é o pior vídeo de desempenho no nosso canal, porque, ao que me parece, as pessoas não querem falar sobre isso, ou não querem ouvir sobre isso, né? Não, isso que você está falando assim, é super, super, super importante. Eu acho que se a gente replicasse essa tua experiência de falar com jovens em universidade, eu acho que essa mesma percepção, sensação que você teve, que tem muitas questões que estão ali incomodando muitos jovens, eu acho que é uma coisa que a gente consegue reproduzir em basicamente qualquer sala de aula, em qualquer universidade, em qualquer canto do país. É uma questão muito séria, né, Mariana? E aí eu acho que esse dado que você trouxe é muito importante, né? Assim, não tem como a gente desvincular a questão social, né? A questão cultural, a questão econômica da questão da saúde mental, né? Quer dizer, não é à toa que o Brasil é um dos países que tem os índices mais altos de depressão e de ansiedade na população como um todo e na população jovem também, né? E boa parte desses estressores sociais, culturais, tem a ver com essa questão da desigualdade, dos preconceitos e das exclusões, né? Então, você falou da questão do racismo, que eu acho que, assim, ainda bem que a gente está podendo discutir essa questão abertamente hoje em dia, assim, porque, sem dúvida nenhuma, é uma questão que impacta tremendamente a saúde mental e até a saúde física das pessoas, né, Mariana? Porque esse estresse crônico, né, esse preconceito, essa discriminação, isso tudo acaba impactando não só a saúde mental, como se isso fosse pouco, né, mas a saúde física das pessoas. Então, as pessoas começam a ter muito mais quadros de saúde por conta também do racismo, das exclusões e dos preconceitos, né? Então, esse exemplo que você contou da menina em casa que vivenciava essa situação de racismo dentro da sua própria casa, né, vindo da própria mãe, né, a gente tem um mecanismo muito, muito cruel, né, que a gente descreve em psiquiatria, que é essa questão que a gente chama de, ou em saúde mental, que a gente chama essa questão da introjeção do preconceito, né? Então, assim, eu tanto vivencio esse preconceito, e às vezes dentro da minha própria casa,
que eu passo a acreditar que tem uma razão de ser, que isso é verdade, né? Então eu coloco dentro de mim esse preconceito e eu mesmo, às vezes, tenho preconceito comigo mesmo em relação à minha questão racial, em relação à minha questão sexual, em relação à minha questão de origem, de onde eu vim, para onde eu fui. Então isso é muito importante. Essa semana, né, esse mês de Janeiro Branco, né, que a gente fala da importância da saúde mental, essa semana, no dia 29, agora na sexta-feira, é o dia de visibilidade trans, né? Que é uma questão que a gente sabe, né, desde 2004 tem esse dia, tal, várias conquistas foram alcançadas em função desses movimentos todos que a população trans e a população em geral tem feito, né? Mas assim, o quanto, por exemplo, a gente está falando da questão do racismo, mas quanto a questão da orientação sexual ou a homofobia, a transfobia, quanto isso também impacta uma parcela significativa da nossa população e com tudo isso que a gente falou, né, com um prejuízo tremendo da saúde mental e da saúde física desses jovens, né, Mariana? E lembrar que para o jovem isso é ainda pior, né? Porque, assim, é um momento em que ele está passando por uma série de questões, a gente falou das questões hormonais, das transformações do corpo e tal, mas tem uma série de questões psicológicas que acompanham essa fase, né? Autoestima, autoaceitação, o se enxergar no mundo, ter projeto de vida, e essas coisas todas vão minando isso, né? Preconceito, racismo, enfim, homofobia, transfobia, tudo isso vai complicando e vai tornando a vida desses jovens muito mais séria. E quando a gente acrescenta aí tudo isso que não é uma coisa nova, né? Uma coisa que cronicamente vem acontecendo no país, quando a gente acrescenta isso, né? Essa questão das redes sociais que dão uma magnitude para esses processos muito maiores, né? Você começa a ter cyberbullying, você começa a ter os cancelamentos, você começa a ter as fotos, os comentários, enfim, tudo isso, né? Com uma certa idealização de imagem, idealização de projeto de vida. Então, isso também complica, né? E quando a gente pensa nesse ano, né, que já quase mais de ano, né, que a gente vive de pandemia, né, a gente vai ver assim, não é à toa que tem tanto jovem com tantas questões nesse momento, né? Essa questão das redes sociais, a gente dedicou também um episódio inteiro a isso, porque obviamente isso também apareceu e a gente juntou essa questão das redes sociais com esse padrão, né? Essa cobrança por um padrão de beleza pré-estabelecido. E o quanto isso afeta também a autoimagem do jovem, porque se eu não sou aquilo que eu estou acostumado a ver nas redes sociais ou na TV, ou seja lá onde for, né, nas revistas, enfim, eu não valho, né? Eu não tenho valor. E isso apareceu muito no discurso deles, né? E apareceu também um movimento contrário que eu acho muito interessante, por exemplo, várias meninas no percurso de fazer a transição capilar, né? Então, meninas afrodescendentes que alisavam os cabelos e que decidiram deixar os cabelos como eles são naturalmente. E eu sempre me surpreendo quando isso acontece, porque assim, sempre a pessoa fica mais bonita, né? Quando ela vai para o natural dela. É muito impressionante, assim, porque aflora algo que parece que estava ali dentro, só esperando o momento de vir à tona, assim, né? Eu acho muito interessante esse movimento. Mas isso, a Vera Iaconelli teve com a gente, né? Psicanalista, enfim, também participando, e a Vera, ela assumiu recentemente os cabelos brancos dela, né? E ela falou isso, ela falou assim, bom, eu sou uma mulher loira, de classe alta, de descendência europeia, e quando me assumi branca, eu sofri um monte de preconceito, mas ao mesmo tempo eu senti uma libertação, né? Então é muito complicado esse peso entre deixar, né, assumir quem você é, e aí a gente está falando também das questões de opção sexual e de tudo isso, e também das questões de padrão de beleza. Quer dizer, eu não quero mais ter o cabelo comprido, eu não quero ter mais o cabelo, pintar o cabelo, eu não quero mais ter o cabelo alisado, eu não quero mais ter uma dieta que me obrigue a ser magra o tempo inteiro e magra para caber num determinado tamanho de roupa e num determinado filtro, né, no Instagram. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade me cobra isso. Então, fica esse duelo, né? Essa dualidade complicada para os jovens, muitas vezes. Para a gente já é complicado, imagina para os jovens, né? Pois é. Não, é super pertinente essa questão que você está trazendo, Mariana, porque assim, quando a gente pensa nesse universo das redes sociais, né, até a gente adulto, né, com mais experiência, com mais bagagem, com mais trajetória de vida, né, a gente às vezes tem dificuldade de perceber, né,
o que está por trás desses movimentos, né, das redes sociais, né? Então, muitas vezes, eu costumo dizer que assim, é uma versão editada da vida, né? É, ninguém é exatamente o que é na rede social, né? Todo mundo, né, tem um filtro, tem uma produção de foto, tem uma produção de texto, né? Tem uma versão. A gente é quase um avatar da gente mesmo, né? Uma versão melhorada da gente mesmo, né? Então, para a gente, né, que tem um pouco mais de experiência, a gente lida melhor com essas histórias, né? Embora a gente também sofra um monte de pressão. Mas para esse jovem, de novo, né, que está em processo de desenvolvimento, de crescimento, de autoestima, infeliz com o seu corpo, com as mudanças, em dúvida, né? Porque não sabe para onde aquilo vai, de que jeito ele vai ficar, né? E com essas idealizações, né? Primeiro com essa versão editada, né? Da vida, depois com essas idealizações de imagem corporal, né? A tentativa de atribuição de alguns padrões únicos, né? Então, a mulher para ser bonita tem que ser assim ou assado, o cara para ser bonito tem que ser assim ou assado. Então, assim, e esses padrões são muito cruéis para a maior parte da população. A gente não se encaixa, né, nesses padrões, né? Então, a gente começa a perceber esse sofrimento psíquico, né? Essa dificuldade do jovem de lidar com isso, né? E de novo, né? Um sofrimento que se traduz, né, muitas vezes em questões de saúde mental, né? Você falou da conversa com a Vera, tal. Aliás, a Vera é incrível, né? Uma das pessoas que produz conteúdo mais incrível, né, nessa área de saúde mental hoje em dia. Acho que muito legal o trabalho que ela faz e acho muito importante, né, que as pessoas consigam perceber, e isso que você falou é verdade, né? A hora que você consegue lidar melhor com você do jeito que você acende uma luz, né, na tua vida, assim, né? Você tem um brilho, né, diferente, né? Então, eu acho que é natural que as pessoas, né, pareçam mais bonitas, fiquem melhores, se sintam melhor com elas mesmas, né? Então, eu acho que vai muito nesse sentido. E as redes sociais, além dessa questão da edição da vida, né, e talvez da repetição de um padrão idealizado de beleza, de imagem, de corpo, né? Além dessas questões todas, tem o fenômeno do bullying, do cyberbullying, que a gente falou, que também é particularmente cruel, né? E numa escala gigantesca, né? Porque se antes você sofria bullying dos seus vizinhos, da sua classe, da sua escola, de repente você pode sofrer bullying do mundo, né? Então, acho que isso é muito, muito complicado, né? Além dessas questões todas, tem alguns fenômenos que são interessantes que as pessoas nem sempre percebem, né? Que é essa, por exemplo, a questão da exclusão e dos cancelamentos, né? Tem outro fenômeno muito curioso que eu acho interessante a gente lembrar, que é esse das rejeições seriadas, né? Então, assim, imagina a Mariana, adolescente, indo para uma festa e tentando chegar no menino, ela tenta, não consegue com um, não consegue com dois, no terceiro ela consegue, né? Todos nós passamos por essas experiências, uma ou outra rejeição, e a gente sabia, ele ficava frustrado, chateado, mas sabia lidar com elas. Agora, hoje você entra num aplicativo de encontro, né? Então, você entra lá, você tem um cardápio, né? E se você não se encaixa em determinados padrões, tanto de imagem, de foto ou de texto do que você escreveu, tá? Como você se descreve para o outro e tal, né? Muitas vezes você vai ser simplesmente rejeitado, né? Ou rejeitado. Então, de 100 tentativas, né? Ou de 200 tentativas, de repente você vai ter 198 rejeições, né? E aí, assim, será que isso faz bem para a gente? E será que isso faz bem? Esse movimento é particularmente mais cruel, né? Então, assim, elas sofrem mais proporcionalmente do que os homens em relação ao uso das redes sociais, né? Então, por isso que rede social é muito bacana, né? Aproxima, junta, mostra experiências, possibilidades, caminhos, mas a gente precisa tomar um cuidado para ela, de alguma forma, não atrapalhar, prejudicar, machucar mais do que ajudar, né? E parece que a gente não pode mais errar, né, Jairo? Porque, assim, essa história do cancelamento, né? A gente só aprende errando, né? Quer dizer, temos que ter isso muito claro, né? A gente só chegou até aqui porque a gente errou muito e a gente aprendeu com os nossos erros e continuamos caminhando, até literalmente caminhando, né? A gente só aprendeu a andar porque a gente caiu muitas vezes antes de conseguir caminhar.
Mas o que parece é que isso não é mais permitido onde a gente está, né, nessa sociedade onde a gente está agora, né? Então, se eu erro com alguma coisa, ou falo qualquer coisa que tenha sido minimamente fora daquilo que era esperado ou do politicamente correto, eu posso ser cancelado, né? E assim, eu agradeço todos os dias por eu ter passado a minha juventude sem redes sociais, sem WhatsApp, porque eu acho que eu teria sofrido absurdamente mais do que eu já sofri. Eu tive uma depressão muito séria com 17 anos. Cheguei a ter ideação suicida, fiquei um ano em tratamento. Então, sim, e naquela época era muito difícil, por exemplo, não ter uma rede social para ver outras pessoas falando sobre isso, porque eu achava que eu era a única pessoa do mundo que sofria com aquilo, né? Eu não conseguia entender o que era. Então, obviamente, esse acesso à informação e o conteúdo disponível sobre esse assunto ajuda muito, porque o perceber-se parte do todo, né, pertencente a um grupo que também sofre coisas semelhantes a você, a gente sabe o quanto ajuda do ponto de vista da saúde mental e emocional, e até física também. Mas, por outro lado, né, essa história do cancelamento, porque ou você lacra, ou você é cancelado. Ninguém vai lacrar, né? E o risco que a gente corre de ser cancelado é gigante, né? Não, essas coisas que você fala são super importantes. Você trouxe um lado super positivo da rede social, né, que é se sentir pertencendo, né? E isso é muito importante para quem tem algum sofrimento psíquico, né? Quer dizer, se eu tenho uma dificuldade com um transtorno alimentar, se eu tenho uma dificuldade de ansiedade, se eu tenho uma dificuldade de depressão, encontrar outras pessoas, encontrar informação, trocar, é super importante, né? Então, isso que você falou é absolutamente verdadeiro. Mas, por outro lado, tem esses riscos todos outros, né, que a pessoa corre, né? Enfim, todos esses que a gente falou até aqui, né? Então, assim, por isso que é tão importante esse balanço, né? Esse equilíbrio, né? Para a gente saber. Essa é uma questão importante da gente começar a pensar, né? Que os pais deviam discutir com os filhos e as próprias escolas com seus alunos, que como que a gente cria filtros para perceber o que está incomodando, a partir de que ponto começa a incomodar, né? E o que eu posso fazer para minimizar, para reduzir esse impacto negativo, né? Então, nossa, eu estou percebendo que essas últimas semanas eu estou mais triste, mais chateado, tal. Como será que foi meu uso? Nossa, como eu usei rede social essa semana, né? Ou como eu fui cancelado essa semana. Ou, nossa, eu vinha postando coisas e tinha um monte de likes, aí de repente essa semana ninguém olhou para mim, ou a plataforma não me distribuiu, sei lá o que aconteceu. Mas, assim, de você conseguir perceber isso, criar filtros, né? Bloquear o que te incomoda, né? E perceber também, acho que esse é um outro movimento muito, muito importante, assim, falando em cancelamento, falando em tudo isso que você contou, né, das lacrações e dos cancelamentos, assim, o quanto a minha atitude também pode prejudicar a saúde mental da outra pessoa, né? Quando a gente faz essas pesquisas de investigação, por exemplo, de bullying nas redes sociais, não é incomum que quem é vítima de bullying também já praticou ou pratica, ou vai praticar, ou pensa em praticar bullying em outras situações. É uma via muito de mão dupla, né? Então, por exemplo, eu sou cancelado, mas eu também cancelo, né? Então, assim, é legal a gente começar a perceber o quanto o comportamento da gente, né, prejudica ou pode prejudicar o outro, né? E a gente tem falado tanto nesse momento de pandemia, nessa questão do coletivo, né? No quanto não adianta só me preocupar comigo, como a minha atitude, né, também pode impactar a saúde e a vida dos outros, né? Questão da vacina, que eu não estou me vacinando só para me proteger, mas para proteger os outros, proteger a minha comunidade, né? Esse raciocínio também é muito importante, acho que na hora do uso das redes sociais, né? Porque conduta, ética, comportamento é um só, dentro ou fora da rede, né? Então, se eu não sou ruim ou se eu não sou cruel com as outras pessoas fora da rede, por que eu vou ser na rede, né? Por que eu, né? Será que a tela me dá um superpoder, né? Ou me dá uma distorção de fantasia e aí eu posso eu posso assumir uma outra persona e ser mais cruel, ser mais malvado, mas será que não estou sendo eu mesmo, assim, né? Então acho que é muito importante a gente perceber o que a gente faz na rede também como parte do comportamento da gente, né?
Sem dúvida, né? Não tem um Jairo diferente ou uma Mariana diferente na rede e fora da rede. Somos a mesma pessoa dentro e fora e aquilo que a gente faz impacta do mesmo jeito e com um potencial de impacto maior, né? Porque daqui a gente fala, que é o que você falou, com o mundo inteiro, né? E o mundo inteiro pode também falar com a gente. Então, talvez a responsabilidade nesse sentido tenha até que ser maior, né? E aí vale aquela máxima, né, kantiana, assim, será que aquilo que eu faço eu gostaria que fosse transformado em lei universal? Né? Porque tem que valer para mim e tem que valer para todo mundo, né? Então, se eu falo mal de alguém nas redes, tudo bem para mim se alguém falar mal de mim também, né? E, e é isso, né? Às vezes a tela funciona como um escudo mesmo, né? Tipo, eu tô falando, ninguém sabe quem eu sou mesmo, né? Ninguém vai chegar até mim, então tá tudo bem, eu tô protegido. E aí a gente cai numa outra questão, né? Que eu acho que tem uma questão política nessa história toda também, né? Que é e pegando político como não vamos falar de política aqui, mas dessa polarização que a gente está vivendo muito de uma forma muito intensa aqui no Brasil, e eu acho que isso vai se acirrar nos próximos anos, até porque a gente tem eleição presidencial no ano que vem, que ou eu estou de um lado ou eu estou de outro, né? Eu achei muito curioso porque essa semana tô participando de uma aula de habilidades socioemocionais para jovens do Escola Empreendedora. Até tem vários aqui, queria dizer oi para eles, junto com o pessoal da Gaia Mais e o pessoal do que criou o Crio Impossível, os embaixadores da escola. Então, me convidaram para falar com eles. E aí, a primeira aula que a gente entrou, eles falaram assim: olha, a aula vai começar às 7, mas tem que acabar às 9 pontualmente, porque vai começar o Big Brother, hein? E aí a gente estava discutindo isso também com o pessoal da Somi, sobre o Big Brother, por que que isso impacta tanto a gente, até a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E aí eles estavam me falando assim, não, porque o Big Brother também virou uma questão política, né? Porque determinados comentários que você faz lá dentro, então porque ou você é de um lado ou você está do outro. Então, então tudo acaba indo para essa polarização. E a gente esquece que a gente precisa, na verdade, chegar a um acordo, né? Se a gente quiser sair do lugar, a gente vai ter que ter um objetivo comum, vai ter que aprender a ouvir o outro, né? E o diferente, na verdade, é aquele que nos acrescenta, porque se alguém pensa igual a mim, provavelmente ele não vai me acrescentar nada, mas o diferente vai me enriquecer. E acho que a gente perdeu muito essa noção, né? Super concordo com você, né? E essa polarização, acho que para além da questão da política, né? Eu acho que a questão política, sem dúvida nenhuma, ela deu uma aumentada, né? Ela deu uma expandida nessa história da polarização, né? Mas eu acho que eu sinto muito isso que você tá colocando, Mariana. As pessoas estão muito mais intolerantes com o diferente, né? Com quem não pensa igual a gente, né? Então, se a Mariana acha isso e eu acho aquilo, eu não tenho nada a aprender com a Mariana, né? Eu vou cancelar a Mariana. Eu não, né? Nada do que a Mariana me diz me interessa, assim, né? E de repente eu perco, né? Essa possibilidade de perceber o seguinte: eu e Mariana podemos pensar diferente em relação a X, Y, Z, né? E eu posso até tentar entender por que eu penso de um jeito e Mariana de outro. Mas, para além disso, né, eu admiro muito ela por isso, isso e isso, e posso aprender muito com ela em relação a isso, isso e isso. Quer dizer, o fato de alguém não pensar exatamente como você, né? Não significa que você tem que anular a pessoa. Aliás, é bom que as pessoas pensem diferente, é isso que você falou, né? Eu acho que a diversidade, a riqueza humana tem muito a ver com essas tonalidades, com esses matizes diferentes que a gente pode ter, né? Então, eu acho que a gente perdeu a capacidade de discordar pacificamente, né? De debater, de discutir. Quando a gente vê, por exemplo, debates políticos assim em televisão, em internet, e tal, é uma baixaria às vezes, né? Porque assim não adianta eu pensar diferente de você e a gente tentar chegar
né, a um acordo, se não chegar a um acordo que cada um conserve a sua opinião, mas respeite o outro, né? Tem uma tentativa de denegrir, né, de desqualificar o outro porque o outro pensa diferente de mim. Isso é muito ruim, né? É ruim para essas riquezas todas que a gente tem, para, enfim, para essa possibilidade de aprender com o outro, né? Então, eu acho muito ruim essa coisa de você ter que, de alguma forma, você ter que se encastelar só com aqueles que pensam igual a você. E aí, produz um fenômeno, que eu gosto de usar essa palavra, que assim, a gente vai produzindo embolhamentos, né? Então, assim, eu vou embolhando só com quem pensa igualzinho a mim, né? E se o indivíduo começa a pensar um pouquinho diferente, eu tenho alguma coisa ali que eu acho que não embolha total, eu desembolho dele e vou embolhar com outros, né? Então, assim, aí, o que você vai criando? Você vai criando, assim, um monte de gente que pensa igual, que se veste igual, que imagina igual, que discorda igual e que desqualifica igual o outro, né? Então, assim, a gente passa a achar que o mundo é só aquela bolinha que a gente vive. E não é, né? A gente é muito diferente, as pessoas são muito diferentes e tem vários aspectos, né? Então, acho que essa é uma questão importante que você trouxe, né? E o BBB estreou essa semana mesmo, né? Poxa, eu vou te confessar assim, dá até uma invejinha positiva deles, né? Nesse momento. Porque eles estão lá 20 lá dentro, todo mundo se abraçando, perto, né? Isolamento social, essa coisa toda, né? Que a gente, né, tá vivendo há quase um ano, assim. Lá não tem, porque tá todo mundo isolado, já fizeram quarentena, fizeram teste, aquela coisa toda, tá? Então eles estão, entre aspas, aí seguros, né? Porque estão dentro de casa ali, né? Mas é muito isso, né? E a gente mal começou, mas a gente já percebe jeitos, formas diferentes de ver o mundo. E que legal, né? Se essas coisas pudessem fazer com que as pessoas melhorassem, né? Você sabe, Mariana, há muitos e muitos anos atrás, não sei se você vai lembrar disso, você era uma jovem adolescente, talvez. A gente estava na MTV ali em 2000 e a gente fazia 99, 2000, a gente fazia um programa de sexualidade que chamava Erótica, né? E aí tinha um programa que passava na MTV americana na época que eu achava incrível, que chamava Real World. Era traduzido no Brasil como Na Real. Basicamente eles punham 10, 15, acho que foi um embrião acho que antes de BBB ainda e tal, eu brincava que era um reality show do bem, né? Então eles pegavam 10, 15 jovens, alugavam uma casa nos Estados Unidos, e esses caras absolutamente diferentes tinham que conviver numa casa o tempo inteiro, né? E de alguma forma você lidava com as diferenças, com os conflitos, né? E as pessoas iam se apresentando umas às outras. No Brasil, a gente pegou essa ideia, e eu e uma colega minha na época, a Ana Weisman, que hoje está, eu acho que ela está até na Netflix, a gente fazia, os dois fizeram medicina, psiquiatria, e os dois já queriam fazer televisão. Então Maravilhoso. a gente fez um programa que chamava 20 e poucos anos, né? Que era isso, né? Era uma versão brasileira do Real World, só que a gente não tinha muito dinheiro no Brasil, tá? Então não dava alugar um apartamento e botar todo mundo para morar junto. Então a gente fazia encontros, né? Então a gente pegava pessoas absolutamente diferentes, escolhidas propositalmente porque eram diferentes, e a gente propunha interlocuções para que as pessoas aprendessem umas com as outras. E era muito legal, né? Porque assim, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Questões de homofobia, de transfobia, de racismo eram vistas de uma outra maneira ou eram repercutidas de uma outra maneira. A gente mal tinha internet, né, Mariana? Assim, do jeito que a gente conhece hoje, tá? Então era muito legal os aprendizados que esses jovens tinham uns com os outros, né? E aí a gente pegou a música do Fábio Júnior, e aí os Raimundos regravaram uma versão meio rock do 20 e poucos anos, né? E foi muito legal. E assim, a gente fez algumas temporadas, algumas séries, e era muito legal perceber o crescimento, o aprendizado de uns com os outros. E eu acho que essa é a essência da vida, né? A gente aprender com o diferente, a gente melhorar, a gente, né? Em vez de cancelar, de polarizar, de desqualificar, né? Acho que é muito por aí. E você acha que esse interesse das pessoas de ver o que acontece nesse contexto, onde as pessoas são obrigadas a conviver, né? E aí todo mundo fica fissurado, querendo tomar partido. Você acha que isso
assim, é uma projeção que a gente faz por querer estar lá dentro, por ficar se imaginando tipo, como eu reagiria nesse lugar e tal. Por que há tanto fascínio, na sua opinião, sobre esse tipo de programa? Eles são meio hipnotizantes, né? Então, primeiro assim, o fato de você confinar as pessoas lá dentro, obrigar as pessoas a viverem 24 horas por dia, durante 100 dias agora, né? No caso do Big Brother aí, é, 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 tem uma questão do confinamento, né? Que faz uma explosão das emoções, né? As pessoas vão perdendo, né? Algumas proteções, algumas barreiras, algumas defesas naturais e vão se expondo muito mais, né? Então, o ser humano pode mostrar o que ele tem de melhor ou de pior nessas situações de confinamento, e isso eu acho que é muito impactante para quem está fora, porque é bem isso que você falou, tá? Talvez seja uma projeção de como a gente se comportaria em situações limite, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? É, Um outro porque mal ponto. ou bem, né, a gente está aqui, mas a gente está seguindo alguns padrões, algumas regras, a gente sabe que tem pessoas assistindo a gente, mas tem um momento, né, ao longo desse tempo, agora vão ser 100 dias, você vai esquecer das câmeras, né, porque as suas necessidades, seus sentimentos, né, os seus desejos vão ser maiores do que essa lembrança o tempo inteiro do nosso, ó, peraí, que tem gente olhando, né? Então, eu acho que os julgamentos vão caindo, né, e junto com os julgamentos vão caindo as máscaras, né? Eu acho, né? E as pessoas vão se mostrando, ou podem se mostrar com o que elas têm de melhor e pior. Agora, assim, depois de 21 edições de BBB, ou depois assim, a gente tem um monte de realities hoje em dia, né? Eu acho que, assim, quem chega lá já tá mais descolado do que quem estava no começo, né? Talvez já tenha mais armas, mais defesas, o pessoal já vai para lá e deixa uma estrutura aqui fora montada, para estar repercutindo e tal, e aumentando tudo que aconteceu lá dentro e tal. Então, óbvio, hoje já tem, né, já é um pouquinho diferente daqueles, mas mesmo assim, né, com tudo isso, né, e as pessoas estão preocupadas com a imagem delas, né, tanto os camarotes como os pipocas, né, todo mundo tá preocupado com a questão da imagem hoje em dia, então acho que, né, talvez tenha uma tentativa de modulação maior, mas a gente sabe, né? Confinado, desligado, né, de tudo e de todos, não podendo usar as redes sociais. Você consegue se imaginar ficar 100 dias sem usar o celular, né? Então, além disso, assim, festa, bebida, que é um desinibidor de comportamento, né? Então, assim, tudo isso, né, vai trazendo alguns ingredientes e o caldo tende a ser rico, né, Maria? Tende a ser muito rico, tende a ser muito rico, e acho que é compreensível que as pessoas acompanhem com essa volúpia, né? E é muito engraçado, porque hoje a gente acompanha e, na verdade, acompanha comentando, né? Porque não basta acompanhar e assistir, né? É um movimento ativo, que acontece muito mais pelo Twitter, né? Hoje em dia, que eu acho que é muito legal, porque você vai ali ao mesmo tempo se sentindo parte também de alguma maneira, né? Porque se você começa a fazer suas apostas, então você vai interagindo com isso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muito essa polarização, né? Você elege alguns e fala assim, ah, esse daí eu já odeio. Você nem conhece a pessoa, é muito engraçado, né? Fica muito claro também o nosso julgamento de quem está de fora, né? E é muito, para mim, assim, uma das coisas mais intrigantes, né, dos realities e do Big Brother não é diferente, é como as pessoas vão criando redes políticas mesmo, né, de ação, de interferência, de alianças, de inimizades, né, que diz muito a respeito da espécie humana, né, assim, se a gente for pensar numa coisa evolutiva, né, todos esses comportamentos que a gente tem hoje em dia não chegaram até a gente desse jeito à toa, né? Eles foram selecionados aí no nosso processo de evolução e, de alguma forma, essas alianças, essas questões políticas, eu sou líder, mas eu te privilegio, amanhã você é líder, mas se você é meu aliado, eu vou te fazer alguns favores e tal. Isso é muito interessante da gente pensar do ponto de vista de conexões sociais, né? E até, se a gente for imaginar, vou fazer uma viagem aqui rápida, Mariana. Se a gente for pensar em outros grandes primatas, nossos parentes mais próximos, essa questão da aliança também é muito importante, né? Quem tem o poder se mantém no poder porque consegue articular, montar uma rede de apoio, né? Mas, e para eu manter essa rede de apoio, eu tenho que
eu, líder, tenho que fazer algum tipo de favorecimento para, né, para me consolidar. Se eu peco, né, na alimentação dessa rede de apoio, eu posso perder esse apoio, posso deixar de ser líder e outras estruturas. E como tudo isso vai acontecendo o tempo inteiro, é muito dinâmico, né? Essa questão das redes e da estruturação de apoios é um aspecto interessante da gente ver no BBB também. Super, super interessante. Agora, eu queria fazer uma pergunta que fizeram aqui ao longo dos comentários, que eu acho que é um tema, voltando um pouco na nossa questão da saúde mental dos jovens, né, que eu acho que é um tema muito real, assim, para muitas famílias, né? Então, teve uma pessoa aqui que perguntou assim, como convencer uma adolescente que ela precisa de ajuda se ela não aceita? E eu acho que tem aí uma demonstração de uma dificuldade de diálogo, que eu vejo muito assim acontecendo, e muitas pessoas me procuram, às vezes depois de palestras e tudo isso, para falar sobre isso. Olha, eu não consigo falar com os meus filhos mais, eu perdi o contato, eu perdi o canal de comunicação, em algum momento a gente se desvinculou e não consegue mais retornar. Acho que algumas famílias até conseguiram na pandemia, e eu acho que a pandemia trouxe isso de bom, né? Uma reestruturação de alguns vínculos, mas eu acho que isso é muito comum, assim, pais que não conseguem dialogar com os filhos e que não conseguem entender os filhos. Você vê algum caminho? Quais são os caminhos que você enxerga para isso? Marina, eu acho essa é uma dúvida bem frequente mesmo, né? Percebo que meu filho não está legal, que minha filha não está legal, mas eu não consigo acessar, né, meu filho, minha filha para falar desse assunto. Eles tendem a se retrair, eu tendo também a me afastar, e aí a gente não resolve, não conversa e não endereça o que precisa ser endereçado, né? Então, eu acho que isso é uma situação bastante comum e ela revela algumas coisas, né? Primeiro, acho que é essa questão do estigma que a gente tem ainda em relação à questão da saúde mental, né? Então, assim, imagina que teu filho está jogando vôlei, machuca o dedinho da mão direita fica ali meio inchadinho, não tem dúvida, né? Você põe no carro e leva para o hospital, para socorro, mesmo com pandemia, para tirar uma chapa, para saber se tem um ossinho quebrado, botar uma tala e corrigir o que tiver errado, né? Então, para a saúde física, essa questão é mais óbvia, né? Para a questão da saúde mental, muitas vezes, primeiro, o pai tem dificuldade de perceber que tem um sofrimento psíquico, o filho tem dificuldade de externalizar esse sofrimento, mesmo quando esse sofrimento está claro, está constatado, há uma certa dificuldade de falar sobre ele por conta do estigma, né? Hoje, talvez na pandemia menos, né? Mas o que a gente vinha vendo é pais e mães extremamente ocupados, estressados, uma série de funções acumuladas ao longo do dia, com pouco tempo, né, para ter esse olhar de pai ou de mãe mesmo, né, de troca afetiva, e muitas vezes delegando, né, essa tarefa para as redes sociais, né? Então, e a gente vê muito isso, né? Assim, hoje, desde muito cedo, assim, pai e mãe, para ter sossego, dão um tablet, dão um celular para o filho, é joguinho, é isso, é aquilo. E eu não estou condenando, não, porque eu acho que muitas vezes é, sabe, né? Percebe o quanto é difícil, né? Muitas vezes você dá atenção o tempo inteiro, mas o grande risco é você terceirizar, né? Essas questões de contato afetivo, de cuidados afetivos, né? Ou para as redes sociais, ou para os gadgets eletrônicos, ou para terceiros que eventualmente estão cuidando dos teus filhos, e você não ter essa proximidade que é tão importante, tão necessária, quando o assunto é saúde mental. Então, acho que assim, tem que estimular essa conversa em casa desde cedo, falar, você está bem, você não está bem, se você não está bem, por que você não está bem, né? Essa questão que você colocou das habilidades socioemocionais, né? Que tem muito a ver com isso, né? De você poder ensinar para o teu filho se olhar, se perceber, sacar quando ele não está legal, comunicar quando ele não está legal, buscar redes de apoio, né? Quando essa situação acontece. Então, acho que isso tudo é muito importante e é uma coisa que tem que começar desde que a criança é pequenininha, né? E se aconteceu da criança ou do adolescente tem uma alteração importante de comportamento a ponto de você perceber, né? Trazer esse tema, colocar esse tema, e mesmo que ela seja resistente, né?
mostrar a importância de estar procurando um suporte. E muitas vezes ele não vai querer falar com você ou com o teu parceiro, ou com a tua parceira, mas ele pode se sentir tranquilo ou mais tranquilo em falar com um profissional, né? E aí pensar num profissional com quem ele vai se sentir um pouco mais à vontade, que ele não vai estar tão resistente. Então, acho que isso é muito importante, né? Sem dúvida. E eu acho que também cabe uma reflexão, né, da gente mesmo. Será que a gente percebe quando a gente está com essas questões e a gente procura um terapeuta, um psiquiatra? Porque às vezes o próprio pai, a própria mãe também tem um preconceito, né? E acha aquela velha coisa que a gente escuta muito falar, né? Que depressão é frescura, que isso não existe, que se você lavar um pouco de louça vai estar tudo certo. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Então, é também a gente se questionar se a gente teria essa disposição e essa abertura para procurar ajuda, se fosse com a gente, né? Perfeita essa tua colocação, né? Porque é isso, né? Assim, o reconhecimento de que saúde mental sim é um ponto muito importante na vida da gente e que, né, quando a gente lida melhor com isso, né, a gente mesmo, pessoa física, né, é mais fácil de lidar, né, quando isso acontece na família da gente, né? Porque a gente tende a evitar o sofrimento, né? Todos nós, isso é natural, sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento mental. Então a gente tende a evitar, a gente às vezes quer negar, né? E para essa história da saúde mental, é muito isso que você falou. Não, imagina, depressão é mimimi, depressão é frescura, depressão é falta de vontade. A gente ouve muito falar isso, né? Ah, Mariana tem tudo, né? Assim, né? Tem escola, tem família, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Que história é essa dela ficar deprimida, né? Quer dizer, e aí a dificuldade de perceber, sim, que depressão é uma doença, como uma doença, com outras doenças físicas, né? Passível, né? De cuidados, de controles e de melhora, né? Então, acho que isso é muito importante. Quem teve uma depressão mesmo, teve pelo menos uma fase de depressão na vida, sabe o quanto isso é duro, né? Quanto é paralisante, né? Quanto a gente realmente não consegue quase que botar a vida da gente em prática, né? Em função disso tudo que acontece, né? Então, é muito importante, né? A gente estar atento para isso. E se a gente lida melhor com isso, concordo com você em gênero, número e grau, se acontecer em casa, a gente vai ter uma facilidade melhor de reconhecer a importância e de endereçar esse assunto, né? Tem um outro comentário que apareceu agora aqui de uma pessoa falando que o filho tentou suicídio em 2017 e em 2018, de fato, se suicidou. Então, primeira coisa a gente sente muito por isso e eu acho que a família que sofre esse luto, ela sofre um luto talvez o mais difícil de todos, né? Porque já perder um filho já é uma coisa absurda e perder um filho dessa maneira é algo que não dá pra gente falar sem ter passado por isso mesmo, assim. Mas é algo também que eu me surpreendo muito toda vez que a gente fala sobre esse assunto com os jovens, a quantidade de jovens que já tentaram e a quantidade de jovens que já pensaram sobre isso, né? E o quanto a gente ainda lida com isso como uma coisa muito tabu, com dificuldade de falar, né? E acho que a gente precisa falar sobre isso também. Você vê quais caminhos para a gente falar sobre isso? Mariana, E ela está falando aqui, ó, na minha cabeça ela está dizendo assim, na minha cabeça ele não iria tentar novamente, mas ele não dava sinal nenhum. Muito complexo, né? É muito difícil, né? Perder um filho jovem, né? É uma coisa extremamente complicada, né? E quando a questão está relacionada ao suicídio, a morte está relacionada ao suicídio, eu acho que é uma história ainda mais sensível, né? Então, primeiro, muito legal ela estar compartilhando essa história com a gente, né? Porque eu acho que pode ajudar muita gente também, né? É, é um tema difícil, né? E embora extremamente comum, né, Mariana? A gente tem feito algumas pesquisas com jovens, tal. É impressionante a quantidade de jovens que falam para a gente que já pensaram nessa história, na possibilidade de suicídio pelo menos uma vez na vida, e também a quantidade de jovens que já
tem uma tentativa executada, né, de suicídio, né, pelo menos uma vez na vida, né? E outros comportamentos autoagressivos, né, como, por exemplo, automutilação, né, se cortar, se machucar, provocar sofrimento, na esperança que esse sofrimento físico vá, de alguma forma, aliviar algum sofrimento psíquico, emocional, também é um fenômeno muito comum, né, nos dias de hoje. Quando a gente pensa nos jovens, mais nas meninas do que nos meninos, né? Nas garotas do que nos garotos, acho que em função de tudo que a gente já viu aqui hoje, mas é um tema muito, 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 muito delicado, né? E muito importante, né, da gente falar, né? A principal causa do suicídio é depressão, né? Então, se a gente conseguisse criar mecanismos de perceber essa depressão mais cedo ou melhor, né, pelos pais, pelos cuidadores, pelos professores, enfim, né, isso seria um ponto muito importante. E quanto antes a gente age, né, maiores as chances de sucesso nessa intervenção do tratamento da depressão e na tentativa de evitar, né, um comportamento autoagressivo. Então, não estou falando que a depressão é a única causa, né? Existem outras causas, né? Os quadros psicóticos, abuso de álcool e substâncias, doença, transtorno afetivo bipolar, também são causas importantes, mas a depressão é o principal responsável. E muitas vezes, em criança e adolescente, depressão é muito mais difícil da gente perceber do que no adulto. Né? No adulto, os sintomas são mais claros, são mais clássicos. Em criança e adolescente, às vezes, esses sintomas não são muito claros, né? Eles são mais atípicos. Então, em vez de não ter fome, ele come muito. Em vez de não dormir, ele dorme demais. Em vez dele estar triste, ele fica mais irritado. Então, assim, em vez dele ficar parado, quietinho, ele fica com uma agitação psicomotor. Então, assim, são, às vezes, sintomas difíceis da gente perceber, né? E muitas vezes o jovem que tenta suicídio, ou que pensa em suicídio, não é um jovem que está necessariamente deprimido, né? Em geral ele está, mas ele pode não estar. E pode ser uma elaboração em função de uma experiência traumática que ele teve. Sei lá, ele foi vítima de uma exposição na internet e não consegue imaginar como ele vai lidar com isso. Então, o medo da desmoralização prefere tentar tirar a vida ou tirar a vida para não enfrentar essa situação, ou uma questão de orientação sexual, ou uma questão de racismo, ou uma questão de bullying muito sério, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter esse canal de comunicação, né, Mariana, do adulto conseguir, do pai, né, conseguir criar esse canal de comunicação e tentar, né, fazer com que essa questão emocional se torne uma pauta mais frequente no dia a dia de casa, né? Uma tentativa de suicídio é realmente um sinal de alerta para os pais, né? Mas a automutilação, perceber um quadro de automutilação também, uma mudança muito brusca de comportamento também. Na pandemia a gente percebeu muita gente, né, descompensando, muito jovem descompensando, né? Então, é um desafio para os pais mesmo, né? Até porque, como ela contou para a gente, muitas vezes é difícil, né? Se o jovem quer, muitas vezes, tem uma dificuldade de lidar com essa questão emocional e não quer compartilhar com os pais, com ninguém, né? Às vezes ele fica trancado emocionalmente nele mesmo, é muito difícil a gente perceber, né? Então, mas eu Agora, acho você que tocou num ponto, Jairo, que eu queria já trazer, que você já tinha falado, e aí o Henrique está fazendo uma pergunta aqui, tem um pouco a ver com o que a Varia Conelli também falou na nossa série, nos Jovens em Curto-Circuito, que ela disse o seguinte, que falta para o jovem experiência para relativizar as coisas, né? Então, você colocou aqui, sei lá, tem uma frustração muito grande, pode ser um cancelamento nas redes sociais, pode ser um não no mercado de trabalho, que a gente também sentiu bastante isso na nossa série, assim, essa dificuldade de entrar no mercado, né? Uma prova que vai mal, sei lá, vestibular agora, a história do Enem, tudo isso, então você não consegue lidar com aquilo. Como você não tem experiências prévias para relativizar e dizer assim, eu já passei por situações semelhantes, eu sei que eu vou me recuperar depois, você tem uma dificuldade de entender que aquilo faz parte da vida, que esses altos e baixos, a vida é a própria marca da impermanência, né? E o Henrique está colocando aqui uma frase que eu achei interessante. Jairo, você acha que as crianças e os jovens são menos resilientes? Ele pergunta.
eu acho que, assim, tem uma questão bacana da gente pensar, né, junto com essa pergunta da resiliência, né, entendendo essa resiliência como essa capacidade de você lidar com frustrações, com pressões negativas, você até pode se deformar, né, ter uma deformação momentânea em função daquilo, mas você tende a voltar. Estou emprestando deformação não pensando do ponto de vista de saúde física nem mental, pensando do ponto de vista da física, né? Aí depois você retorna, né, à posição, ao formato original, tal. Então essa questão da resiliência, né, é uma questão importante, né? E eu acho que ela vem muito atrelada, Mariana, à questão dessas habilidades socioemocionais que você fala e que hoje nesse novo projeto lá que a gente tem de discutir como que esse assunto vai ser tratado nas escolas, por exemplo, né? Tem uma disciplina para o ensino médio, chama-se Projeto de Vida, em que essa questão das habilidades socioemocionais estão muito presentes, são muito importantes. Porque eu acho que essa questão é muito, muito importante a gente conversar com o filho da gente, que é a escola conversar com o aluno dela desde cedo, que é a seguinte: o quanto é importante a gente entender que saúde mental, né, não é a gente estar bem sempre, né? Porque é isso que você falou, né? Tem dia que eu estou melhor, tem dia que eu estou pior. É a gente entender que essas variações, essas oscilações são possíveis e como eu faço para retornar, né, a minha baseline, né, a minha linha de oscilações naturais, né, da maneira mais fácil possível. E isso muitas vezes passa por pedir ajuda, né? E às vezes ajuda não é nada do outro mundo. Eu consegui chegar para minha melhor amiga, para o meu melhor amigo e falar assim: putz, eu não estou bem, né? Não estou legal. O que você acha? Né? Porque assim, isso que você falou é absolutamente verdade, né? Como eles têm um espaço vivencial muito curto, né? A gente pensa num namoro de 3 meses para um jovem é uma eternidade, né? Então, assim, só para dar um exemplo, né? Como eles têm um espaço vivencial muito curto, essa dificuldade de relativizar às vezes, complicada, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, é a catástrofe, é o fim do mundo. Agora, se eu chegar para você e falar: Mariana, aconteceu uma coisa assim que eu não tô, assim, acabou. Para mim, assim, a vida acabou, tá? Aí você vai virar para mim e falar assim: mas você acha que acabou por isso? Né? É complicado, mas assim, eu também passei por uma coisa assim, eu lidei essa coisa de dividir com o outro uma experiência que não foi bacana, né, e que não te deixou legal, não te deixou bem, é muito importante, né? E a gente sabe que hoje para eles às vezes é super, super, super difícil fazer isso por conta dos estigmas, por conta dessa história de você ter vergonha de contar para o outro aquilo que está te incomodando, está te machucando. Então, eu acho que é bem importante a gente falar isso, né? E eu acho que essa questão da resiliência passa por essa questão de discutir habilidades socioemocionais, que passa pela questão de você entender, né, que a saúde mental consiste nisso que você falou também, nessa impermanência, né? Nessas oscilações, nesses altos e baixos, né? E que, assim, faz parte da vida de todos nós. E se a gente percebe e aprende isso desde cedo, a vida fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Vamos fazer uma. Tem milhões de perguntas aqui, mas tem uma que eu queria fazer, Jairo, para você, que é uma pessoa perguntando assim: depressão só se trata com remédio? E aí, vou dar a minha experiência. Na verdade, daí depois você complementa. Assim, o que me resgatou dessa depressão profunda que eu tive aos 17 anos, e é muito curioso falar sobre isso, porque isso tudo naquele momento eu jamais imaginei que ia estar conectado com aquilo que eu ia fazer no futuro, mas no final das contas acabou fazendo muito essa ponte com tanto com o meu trabalho no bem-estar e agora que eu trabalho com saúde mental e emocional, né? Eu lembro na época que eu fazia uma terapia e a terapeuta me disse assim: olha, eu queria que você pensasse em 3 coisas. A primeira delas é você cuidar da sua alimentação. Então, procura perguntar para o seu corpo como é que o que você quer, o que você precisa naquele momento. De preferência, faça uma das suas refeições pelo menos uma vez por dia. Você prepara a sua própria refeição, como um gesto de autocuidado. A segunda coisa é você precisa dormir bem, porque se você dormir mal, fator insônia, sono ruim também a gente sabe que é um causador de depressão, né? E no começo eu precisei de remédio para dormir melhor. Eu nunca tive problema de sono, mas na época que eu fiquei deprimida eu tinha todos os problemas de sono. E a terceira coisa é volte a praticar atividade física. E eu sempre gostei de fazer atividade física, mas também, obviamente, no momento que eu estava deprimida, não tinha a menor
saco de fazer atividade física, a menor vontade de fazer atividade física. Então, e esse tripé que vale na minha saúde até hoje, que depois a gente tantas vezes falou no Bem-Estar sobre isso, que, como dizia o Fernando Rocha, vale para a unha encravada e para caspa, né? Vale da ponta do pé até o último fio de cabelo, me ajudou muito, além da medicação, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso na tua experiência como médico, assim, o que que você acha que faz mais diferença? Não, eu concordo totalmente com você, né? Isso que a gente chama de mudanças no estilo de vida, né? Ou fatores modificáveis de estilo de vida, assim, podem fazer uma tremenda diferença, né? Então, assim, alimentação saudável, qualidade de sono, a questão da atividade física. A gente tem hoje uma série de estudos que mostram que a atividade física regular reduz os riscos de um quadro de depressão. Se tem um quadro de depressão, o risco dele ser mais intenso diminui à medida que você tem uma atividade física regular. E mesmo para quem está deprimido e tomando remédio, a atividade física pode ajudar a reduzir a dose de medicamento. Então, assim, a atividade física tem várias funções aí, né? Como prevenção, como diminuidor da sintomatologia e até como acessório importante para o tratamento, para diminuir a quantidade de remédio, né? Então, concordo totalmente com você. Algumas depressão, a gente fala de depressão, mas assim, tem um monte de tipos, tem uma série de intensidades, né? Então, muitas vezes, às vezes, só com as alterações, né, essas alterações de estilo de vida que a gente falou, você consegue resolver essa questão. Muitas vezes, só com terapia, né, sem necessidade de remédio, né? Por exemplo, usar algumas técnicas de cognitivo comportamental, tal, você também consegue lidar com a questão da depressão. Agora, quando uma depressão é muito intensa, a ponto de paralisar a vida do indivíduo, né, é muito difícil fazer o indivíduo, convencer o indivíduo, né, a fazer atividade física, ele não consegue dormir bem pelos marcadores biológicos da depressão, ele não tem apetite ou ele come muito mal por causa da depressão, principalmente nos mais graves. Remédio, né, o medicamento muitas vezes é necessário. Mas aquilo que a gente falou, né, mesmo quem está tomando remédio, né, atividade física ajuda, terapia ajuda, conversar com os amigos ajuda, redes de apoio ajuda. Então, assim, é uma abordagem, vamos chamar assim, multifatorial, né, e que vai produzir um resultado, sem dúvida nenhuma, melhor. Maravilhoso. Jairo, eu queria muito te agradecer, Jairo Bauer, médico psiquiatra. Sigam ele aqui nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, sempre com conteúdo maravilhoso. Foi uma delícia, a gente poderia ficar aqui conversando horas, tem muito, Horas! muito papo, né? Foi muito bom. E quero deixar a dica também para todo mundo assistir a série Jovens em Curto Circuito lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Mariana Ferrão, e compartilhar esse conteúdo, porque eu acho que a gente precisa falar sobre saúde mental dos jovens, tem muita gente precisando conhecer mais sobre esse assunto e pessoas sofrendo em silêncio, então que a gente possa compartilhar informações ricas como tudo isso que o Jairo passou para a gente aqui hoje, para a gente poder diminuir o estigma e melhorar a saúde da população em geral. Obrigada, viu, Jairo? Mariana, super obrigado pelo espaço, pela troca, foi muito legal. E é isso, quem quiser seguir a gente pode seguir no Instagram, no Facebook. O site da gente está muito legal, viu, Mariana? A gente passou por uma mudança total e o site está bem bacana. Qual é? É doutorjairo.com.br. Tem muito Boa. conteúdo, a gente publica o dia inteiro, tem uma equipe grande trabalhando para tentar trazer informação aí para o pessoal da melhor maneira possível.